Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore, o nosso podcast onde a gente traz as maiores referências do mercado internacional para fazer aquele bate-papo, contar um pouco da história e da trajetória também. Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito legal, muito querida, numa casa que a gente gosta muito aqui. A gente esteve com ele, todo o pessoal ali no mês passado fazendo uma imersão lá. Então tem muita coisa legal para a gente trazer para vocês. E vou pedir para ele se apresentar, por favor. Lucas Feitosa, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast de hoje, Lucas. Henrique, primeiro de tudo, obrigado aí pelo convite. Como você citou, foi um prazer receber vocês aqui no nosso escritório da Avenue em Miami. Portas estão abertas para receber outras vezes, então muito obrigado por poder compartilhar o podcast e me deixar aqui contar um pouquinho da história. Espero que seja um bate-papo muito proveitoso, cara. Espero poder contribuir um pouquinho. Legal, legal. Eu que agradeço, Lucas, tanto você quanto todo o time da Avenue por receber a gente e sempre ter esse carinho com todos os alunos aqui da escola. O Lucas é partners e head de todo o B2B ali da Avenue, mas vou deixar ele se apresentando. Lucas, por favor, fala para quem tá ouvindo a gente, quem que é o Lucas, o que que o Lucas faz, conta um pouquinho aí do Lucas pra galera. Legal. Ó, Henrique, o Lucas de hoje, né, assim, eu diria que é uma evolução para esse Lucas atual. Tiveram diversas coisas aí que aconteceram nos últimos anos que a gente pode explorar, né? Mas hoje eu sou o responsável, né, aqui pela Even de toda a nossa estrutura B2B. Então, todo o nosso canal de distribuição de parceiros que se conectaram aqui com a gente nos últimos anos, né, que são tantos assessores, consultores de CVM, gestores de recurso e também com a relação institucional que nós temos com o Itaú, eu fico responsável por toda essa estrutura. Hoje eu fico baseado aqui em Miami, né? Então parte do meu time está aqui em Miami e parte do meu time está em São Paulo. Hoje a Evelyn tem dois escritórios representativos, um aqui e outro em São Paulo. E aí esse time a gente cuida de toda a relação com esses parceiros, né? Desde a captação, prospecção de novos parceiros aqui para a Avenue, e uma vez que esse parceiro entra aqui na nossa relação, a gente cuida de todo esse processo, né? O atendimento operacional, como melhorar as estratégias ali comerciais junto com eles e assim por diante. Legal, legal, Lucas. Tenho muita pergunta aqui para fazer, tanto da parte de expansão, desse momento de transição, mas vamos pegar bem lá no comecinho. Como que você caiu no mercado financeiro? Como foi esse seu primeiro contato? Sempre foi da área? Como foi esses seus primeiros passos? Cara, Henrique, essa pergunta é muito legal, porque por acaso eu estava batendo um papo com os novos funcionários aqui da Evna. A gente tem um formato aqui que sempre, quando tem novas pessoas, a gente acaba batendo papo, contando um pouco de história, e a galera mais jovem, né? Eu me considero bem jovem, tá? Mas tem uma turma ainda mais jovem do que eu que trabalha aqui com a gente. Eu estava contando exatamente isso, né? Então, assim, Henrique, eu entrei no mercado financeiro, de fato, né, em 2013 para 2014, né? Mas não foi sempre essa curiosidade pelo mercado financeiro, cara. Eu comecei fazendo faculdade de propaganda e marketing, né? Eu inicialmente achava que ia ser publicitário, criativo, e comecei a fazer uma faculdade. Eu sou carioca, né? Então eu comecei no Aham. Rio de Janeiro fazendo uma faculdade de publicidade, propaganda e marketing. E, cara, com mais ou menos dois períodos ali de faculdade, eu comecei a perceber que não tinha nada a ver comigo. Cara, eu não entendia muito aquele ambiente ali. E no mesmo momento, né, uma das minhas irmãs estava namorando um cara que, inclusive, é meu amigo até hoje, foi o meu mentor dentro do mercado financeiro, se chama Rodrigo Melo, né? Até um abraço para o Melo, eu posso falar sobre ele depois, mas naquele momento a minha irmã tinha um relacionamento com o Rodrigo, e o Rodrigo é alguém mais velho que estava no mercado financeiro, né? E aquele almoço de domingo, de família, né? Ele participando com a gente, eu começava a ouvir muito o Rodrigo contando das experiências dele de mercado. Ele é hoje sócio fundador da Tenax, que é uma gestora de recursos, então sempre foi muito do mercado, e eu comecei a ficar admirado por aquilo, né? Eu falei, Rodrigo, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer, mercado financeiro, eu quero entender mais, eu sou muito curioso, eu gosto, né, de aprender sempre coisas novas, assim, e me fascina realmente essa questão de economia, né? Como que notícias, informações impactam o preço de uma empresa, como que você pode investir, ganhar dinheiro com isso. Então, eu fui ficando muito curioso, e como eu estava naquele momento ali percebendo que eu não gostava da faculdade de publicidade, eu falei, Rodrigo, o que que eu preciso fazer, né, para entrar, então, no mercado? E aí, cara, contando a história de peitos abertos aqui, né, o Rodrigo foi me dando todo, vamos dizer assim, tentando me guiar, né, todo um passo a passo, e eu fui seguindo muito na risca.
Me interrompa aqui, tá, Henrique? Senão eu vou sair falando aqui, cara. Não, Mas, pode falar. A galera não quer me ouvir, não. A galera quer ouvir você, Lucas. Pode falando aí. cara, eu estava então fazendo publicidade, ele falou: olha, de cara o que você tem que fazer é trocar esse curso, cara. Propaganda e marketing, mercado financeiro, assim, vai te fechar, né, muitas portas, fica muito mais difícil. Troca para a faculdade. Se eu fosse você, eu mudaria até para uma faculdade bem mais específica do que isso, né? Eu comecei fazendo publicidade na SPM, né, lá no Rio, e ele tinha feito o IBMEC nos tempos dele de faculdade. Ele falou: se fosse você, eu tentaria mudar ele para uma faculdade bem focada em mercado, em finanças, como, por exemplo, o IBMEC, né? Naquele momento eu não consegui fazer a troca, mas eu fui e troquei meu curso dentro da SPM para administração, né? Achando que já tinha ali um pouco mais a ver, né? Que de fato tinha. E falei assim: Rodrigo, cara, mas eu queria já começar a trabalhar, eu quero começar a aprender mais sobre o mercado. Me ajuda aqui a conseguir algum estágio, alguma coisa na área. E, cara, essa história é 100% real, tá? Tô abrindo totalmente o kimono para vocês. O Rodrigo, na época, me indicou, né, para algumas pessoas no Rio para conversar, e eu fui conversar com uma delas, que também é meu amigo até hoje, se chama Rodrigo Bensuzan, um cara super respeitado no mercado. São dois Rodrigos que mudaram minha vida e minha trajetória dentro do mercado financeiro, Henrique. E eu fui conversar com o Rodrigo Bensuzan, que na época trabalhava num asset lá no Rio de Janeiro, né? E de cara, Henrique, eu mal passei do hall de entrada, né? O Ben Suzan me recebeu no hall de entrada do Asset, né? E basicamente ele falou assim: olha, Lucas, com esse currículo aqui, o que você sabe de mercado financeiro, né? E eu falei para ele, falei, cara, não sei nada, né? Ele falou: olha, cara, com esse currículo aqui, sem essa experiência, assim, não rola, assim, entre outras palavras, né? Ele foi muito duro na conversa comigo, assim, mas muito duro mesmo, né? Eu lembro que eu saí, cara, cabisbaixo da conversa com ele, entrei super animado, achando que ia conseguir alguma coisa, saí de lá, assim, quase engolindo o choro, né? É, E lembro como se fosse hoje, Henrique. Liguei para o Rodrigo Melo, né? Falei: Melo, cara, o Ben Suzan acabou comigo, cara. Pô, nossa, ele me desceu ali, botou para nada. Só que, Henrique, eu conto essa história com muito orgulho, porque uma coisa que o Ben Suzan fez muito bem foi que ele disse: se você quer realmente esse mercado financeiro, se você realmente está querendo entrar no mercado, eu vou te dizer o que você deveria fazer. Eu vou te dar alguns livros aqui para você ler, tá? E eu realmente acho que você deveria estudar numa outra faculdade, fazer o IBMEC, por exemplo, né? E se você realmente quiser mercado, daqui a 2 anos você me procura que a gente volta a falar. Henrique, e aí é uma característica minha, né? Assim, cara, quando eu boto também uma coisa na cabeça, eu vou até o final, cara. Principalmente se eu me sinto ali meio com raiva, né? Eu fiquei com tanta raiva naquele período, naquele dia, que eu saí daquela reunião com o Ben Suzan e fiz exatamente o que ele me passou, Henrique. Nos 2 anos seguintes daquela conversa, eu mudei de faculdade, fui para o IBMEC, eu mandava mensagens recorrentes para o Ben Suzan, lendo todos os livros que ele me passava, né? E aí, lógico, que eu fui me aproximando muito dele, de ambos os Rodrigos, cada vez mais, né? E os 2 anos se passaram, né? E muitas das coisas que ele me dizia é que, olha, quando você entrar no mercado, né, mesmo que seja com estágio, você vai ter que trabalhar muito, né? Então, tente puxar o máximo de grade horária da sua faculdade, que quando chegar a hora eu vou te ajudar. E foi assim que eu comecei a entrar no mercado financeiro, que após essa primeira conversa, né, onde eu fui super amassado, eu virei uma chave, né? Estudei pra caramba, me dediquei ao máximo dentro do IBMEC, li todos os livros que eles me passavam, e 2 anos depois eu procurei e falei: Ben Suzão, eu quero começar a estagiar, eu quero a sua ajuda. E ele me disse: cara, você realmente seguiu tudo que eu te falei nesses últimos tempos e eu vou te ajudar. E foi aí que eu entrei no mercado financeiro, quando ele me fez uma indicação para o BTG Pactual na época, e aí eu entrei, comecei como estagiário, era 2013, 2014 mais ou menos. Eu dei uma volta aqui, mas Caraca. para comentar como eu cheguei no mercado foi dessa forma, cara. Não, mas é legal porque você se preparou 2 anos para ingressar. Eu me preparei É mesmo. muito bom você trazer isso, porque hoje a gente vê a galera hoje quer tudo para ontem. Eu sei. Cara, você levou 2 anos. Aqui o pessoal chega, não, mas eu quero para semana que vem, quero para amanhã. E aí a gente vem com toda uma preparação para o aluno, calma. Você precisa buscar o conhecimento certo, buscar as certificações certas, se aprofundar nesses temas. E não é assim da noite pro dia. E o que é legal, que eu vou pegar um gancho na sua história. Hoje a gente traz muito olhar para essa importância da mentoria, do direcionamento para os alunos. Todos os programas que a gente tem aqui na casa, os alunos ganham a mentoria.
E aí a minha pergunta, você comentou ali que você ficou durante os 2 anos lendo os livros ali, e aí você entrava em contato com eles ali para passar, pô, tô aqui estudando. E aí minha pergunta é muito nessa linha. O que você pode trazer de dica para quem está nesse momento conversando com alguém no mercado, tendo esse tipo de direcionamento, para essa pessoa conseguir aproveitar? Porque o que a gente vê? Às vezes a pessoa tem acesso no grupo ali a pessoas muito importantes do mercado, e às vezes, por não saber fazer as perguntas certas, não saber se posicionar ou se relacionar, às vezes ela tá perdendo a oportunidade da vida. E você, pelo que eu peguei aqui, que você ficou 2 anos fazendo esse papel muito bem da proximidade, tirando a Exato. parte do esforço e Sendo dedicação, chato pra caramba, mas cara. Eu você era chato pra caramba. ficou fazendo isso. Eu queria a pergunta entrar nesse sentido. O que você pode trazer de dica, conselho para a pessoa aproveitar e saber extrair o máximo de uma pessoa que está colocando à disposição dela para dar esse tipo de direcionamento? Cara, Henrique, eu acho sua pergunta muito válida e eu pego até um gancho que você trouxe sobre a questão do imediatismo que eu vejo hoje em dia, né? Assim, cara, eu de fato me preparei os 2 anos, né? Assim, eu sabia que no momento que eu fosse começar um estágio, eu queria me dedicar àquele estágio, ainda mais se fosse, né, num local super desejado. Então, eu fui pegando o máximo de matérias, eu fui estudando realmente pensando em 2 anos, né? E eu vejo hoje em dia essa ansiedade toda das pessoas, né? O tempo ele vai passar de qualquer forma. Os 2 anos teriam se passado da mesma maneira, certo? Então, pode parecer que é muito tempo, mas se eu não tivesse me preparado, os 2 anos teriam passado e eu não estaria pronto, né? Então, você citou muito bem que um planejamento faz parte, e às vezes esperar e se capacitar também. E junto com a sua pergunta, Henrique, eu particularmente acho que quem tem a oportunidade, como você mesmo citou, que vocês promovem esses tipos de mentoria, eu acho super válido, cara. Entrar no mercado financeiro, assim como em outras áreas também, né? Mas, poxa, para uma pessoa que nunca teve experiência, eu nunca havia tido experiência com o mercado financeiro até então, né? Então, ter a oportunidade de conversar com os dois, tanto com o Rodrigo Bensuzan quanto com o Rodrigo Melo, era para mim uma ótima forma de entender mais sobre aquele mercado. E, é claro, uma coisa que eu sempre tive para mim. Ambos eram muito importantes e muito ocupados. Eu não posso ficar esperando que um belo dia ele vai lembrar lá de me, poxa, vou mandar um e-mail para o Feitosa. Não, cara, eu perturbava os dois, assim, perturbava, mandava e-mail, mandava mensagem. Às vezes eu lia uma notícia e não entendia nada, eu ia lá e mandava mensagem para eles perguntando o que significa. E claro, eu diria que eu também tive a sorte, de certa forma, de que ambos eu não sei se eu fui chato demais, eles estavam de saco cheio, mas ambos foram muito pacientes comigo e realmente foram ali me alimentando, né? E me ajudando, cara. Então, o que eu digo, e eu digo até isso para as pessoas, às vezes, com quem eu trabalho, né? Principalmente as pessoas mais jovens, eu falo: olha, eu tenho o maior prazer de explicar. Né? Há anos atrás, eu usava até o meu próprio Instagram para tirar dúvidas sobre as pessoas de renda variável e tudo mais. Não era meu trabalho, mas eu tenho prazer. Só que eu não vou estar aqui do nada, né, e levantar aqui e sair tirando dúvida de todo mundo. Mas se a pessoa vier até mim com a dúvida, eu vou ter o maior prazer de explicar, de sentar, né? Então eu diria que, Henrique, que é assim uma grande oportunidade que vocês promovem esses encontros, principalmente com pessoas influentes do mercado financeiro, e os alunos que têm essa oportunidade têm sim que perguntar, têm sim que usufruir disso, cara, porque isso é uma oportunidade incrível, né? Para mim foi super importante, né? Eu utilizei muito isso, utilizei muito, utilizo até, volta e meia, ainda troco mensagem com eles, né? Hoje numa outra situação, mas eu usei bastante na minha carreira e para me guiar. Legal, legal, Lucas. Muito importante todos esses pontos que você trouxe. E você comentou ali uma mensagem que você recebeu que acabou saindo como algo negativo ou ruim, vamos dizer assim, não era o que você esperava. Então eu vou colocar isso na caixinha de um feedback ruim, vai, um momento ruim. E Perfeito. para eu fazer uma outra pergunta que acho que até tô antecipando essa pergunta, eu poderia deixar ela para fazer para o final, mas já vou fazer agora porque tem muito assunto. Qual Manda ver. foi o insight que você teve de vida conversando com essas pessoas que girou sua chave na sua carreira? Algum momento, alguma conversa, algum insight que mudou o jogo pra você de alguma coisa que você fez, alguma coisa que você viu? Olha, Henrique, sendo muito franco, cara, essa primeira conversa, né, e aí acaba sendo uma característica muito minha, né, assim, às vezes quando alguma coisa ruim acontece, né, e cada um reage de uma forma, né, o que hoje a gente fala da tal da resiliência, né, que eu também acho que às vezes as pessoas mais jovens não estão tendo tanta resiliência hoje,
né? A minha resiliência, assim, eu posso ficar amargurado ali com aquele assunto, eu fico ali naquele luto, né? Eu mastigo, 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 mas quando eu viro a chave, cara, eu tenho muito uma vontade minha de provar que muitas vezes aquela pessoa estava errada, né? Vamos dizer assim. Então, naquele momento, né, que aquela situação, aquele feedback ruim aconteceu, cara, eu fiquei tão acumulado por aquilo, né? E com aquela vontade tão grande de mostrar para o Ben Suzano na época que ele estava errado e que realmente eu ia perseverar, que, cara, aquilo foi um combustível para mim que mudou realmente a minha vida. Ele sabe disso, ele, pô, já teve conversas que volta e meia ele lembra, falou, cara, pô, eu te dei um esculacho grande aquela vez, né? Eu falei, cara, deu, mas você mudou minha vida, assim, porque eu particularmente tirei uma lição tão importante daquilo, porque, cara, ele e até um ponto interessante, Henrique, porque ele, apesar de ter sido um feedback negativo, foi o feedback mais legítimo que ele poderia me dar. Ele foi sincero, sabe? Ele poderia ter falado, sei lá, ter sido legal ou ter mentido, sabe? Ele foi tão transparente e honesto comigo, e eu também, de certa forma, assimilei tanto aquilo que ele me falou, que eu fui e escutei o que ele estava dizendo, né? E eu acho que isso é um ponto importante, talvez respondendo a sua pergunta, eu acho que ouvir e assimilar os feedbacks que as pessoas nos dão são importantes, sabe? Claro, quando não é um feedback construtivo, quando não é algo, né, simplesmente só ruim, né? Mas ouvir o que as pessoas falam, né, é importante. Então, sem dúvida, isso me ajudou muito, né? Então, tudo que eles falavam, né, dado que eram pessoas de sucesso para mim, né, e são, eu tive como referência. E teve uma outra questão também, Henrique, que eu vi de uma família super simples, né, muito trabalhadora, né? Poxa, as coisas nunca faltou, mas também nunca sobrou nada assim lá em casa, né? Então eu sempre dei muito valor ao trabalho, né? E quando eu olhava, né, por exemplo, eles, né, com uma carreira super de sucesso, eu falava para mim, cara, eu quero isso, né? E percebia, né, até por suas histórias pessoais, de que era possível, né? Assim, eu poderia também ter o sucesso financeiro, eu poderia conquistar novas coisas se eu realmente seguisse aquele caminho. Então, não sei se eu respondo tão bem a sua pergunta, mas acho que é, o feedback que ele trouxe, né? E eu com muita vontade de ter uma vida ali diferente, ali da questão da vida familiar que eu tinha, foram duas coisas que me motivaram demais. E, cara, como que foi pra você esse momento de estudo, de abrir mão, de focar 2 anos pensando lá no longo prazo? Acredito que você abriu mão de muitas coisas ali pra focar nisso, ainda mais com sangue nos olhos que você tava ali de, meu, eu vou fazer isso acontecer, eu vou provar que eu consigo sim. Como que foi em questão de amigo, de família? Como que foi essa parte das pessoas? Porque eu trago muito, por exemplo, pro perfil de aluno. Vou pegar o perfil de aluno parecido, que o cara tá fora do mercado financeiro, ele nunca trabalhou. Aí, por exemplo, ele entra aqui num programa da escola, e a gente fala: você vai ter que ralar, você vai ter que estudar, que é o que vai compensar a sua falta de experiência. Você vai ter que estudar mais com quem já tá no banco para você se destacar. E a gente vê que tem aluno que às vezes abre momento de lazer, final de semana, às vezes com a família, podia estar com a esposa. A gente, por exemplo, hoje é dia dos namorados. À noite eu tenho certeza que vai ter muito aluno que vai deixar de sair com o marido, com a esposa, com o namorado ou com a namorada, porque hoje eles têm aulas 20 horas. Então, como que foi para você abrir mão de certas coisas para focar nisso? Cara, eu abri mão de algumas coisas, sim. Vou citar aqui as que eu lembro que sempre que ficaram muito marcantes, assim, né? Por exemplo, logo que eu comecei a trabalhar no banco, né, lá na época no BTG, que inclusive eu cito que foi uma grande escola, né, foi um grande aprendizado de diversas formas. Eu sou super grato pela oportunidade que eu tive, inclusive lá, não só pelos amigos que eu fiz e carrego até hoje, mas pelo que eu aprendi de postura, de conhecimento técnico, enfim, né, moldou muito ali o que eu vim hoje sendo como profissional. E de cara, assim, eu lembro bem, eu trabalhava muitas horas no banco, né? Assim, era uma carga muito intensa mesmo, né? É, e mesmo como estagiário, né? Assim, a gente o banco já tinha muito uma cultura, né? De dono, né? Então, mesmo o estagiário já tinha muita responsabilidade, assim. E, cara, um exemplo claro disso de abrir mão, né? Eu tenho um grupo de amigos que naquela época, isso era 2014, né? Acho que é 2014, 2015, não lembro direito. Era um grupo de 12 amigos, né, que são amigos até hoje, que estudaram junto no colégio. E naquela época, eu lembro como se fosse hoje, tinha o tal aquelas
compras coletivas, né, de desconto, né, Peixe Urbano, Groupon, esse tipo de coisa. E eu lembro, cara, que os 10 amigos compraram uma viagem para Las Vegas, tá? Todos os 10 amigos, né? A gente parcelou em 1 milhão de vezes a viagem, a gente comprou um ano antes, né, de acontecer, para todo mundo poder parcelar, para todo mundo poder se programar para a viagem, até porque ninguém tinha tanto dinheiro, então todo mundo realmente tinha que juntar ali cada centavo. E, cara, isso foi algo que eu abri mão, porque quando chegou próximo da viagem, eu já estava trabalhando no banco, né? Era o meu sonho ali, começando a se realizar, e eu tive que fazer uma escolha, porque eu mal tinha começado a trabalhar. Quem dirá chegar para o meu chefe e falar assim: olha, me dá 2 semanas de férias aí, porque eu vou para Las Vegas com meus amigos? Não vou. Eu cancelei a viagem, perdi lá o dinheiro, pouco dinheiro que eu já tinha, mas eu perdi o dinheiro da viagem inteira. Eu fui o único amigo do grupo que não foi, né? Inclusive, no dia, cara, que eles embarcaram, por acaso, estava passando uma matéria no Fantástico, cara. O Fantástico estava lá no aeroporto do Galeão, filmando, e todos os meus amigos passaram lá na televisão, o grupo de amigos viaja para Las Vegas. Fui zoado por diversos meses depois, a fim que, pô, só o Feitosa não foi com a gente. Mas, assim, foi uma escolha que eu fiz, porque cara, eu estava tão focado naquilo, Henrique, assim, queria muito ir, óbvio que eu queria, né? Poxa, os amigos do colégio fazendo uma viagem internacional para Las Vegas, sabe? Toda aquela coisa nossa e eu não fui, né? É o tipo da viagem que até hoje, quando a gente se encontra, já tem, sei lá, 10 anos que essa viagem ocorreu, sempre comento, eu sempre lembro e eu realmente fui o único que não estava presente, mas foi uma escolha minha, né? Assim, eu não me arrependo, eu queria muito me dedicar ali e essa foi uma das coisas ali, dentre outras, que eu fui abrindo mão. Jiu-jitsu, né? Eu luto jiu-jitsu hoje em dia, naquela época eu também praticava jiu-jitsu, mas eu não conseguia conciliar, né? Assim, meu foco era exclusivamente, cara, conseguir trabalhar, conseguir crescer. Pô, jiu-jitsu vai ficar para depois. Parei de fazer jiu-jitsu, parei de treinar, né? Então eu fui sim abrindo mão, Henrique, de coisas, né? E da minha vida pessoal, porque eu trabalhava às vezes finais de semana, era super comum às vezes a gente ter que entregar alguma coisa, algum relatório importante, então a gente tinha que estar lá e aquilo era a minha prioridade, sabe? Então, como você citou, né, e como você disse hoje, Dia dos Namorados, provavelmente vão ter alunos que vão estar abrindo mão de estar celebrando para poder estudar, para poder focar. Mas eu acho que faz parte, sabe, Henrique? Assim, são escolhas, né? Minha avó tem aquela frase ali para você colhe aquilo que você planta, né? É tão simples quanto isso. Então, eu acredito muito nisso. Abri mão de muita coisa, cara. Que essa viagem de Vegas é marcante, porque por acaso eu estava no Rio de Janeiro esse último final de semana e a gente comentou, eles comentaram da viagem, né? E eu sempre lembro, mas foi uma escolha muito, muito, da minha opinião, eu acertei muito, faz parte. Legal, legal, muito bom, Lucas. Cara, a gente olhando o seu histórico ali, e eu até acho que eu vou entrar muito nisso agora, você praticamente ali não ficava mais de um ano sem algum tipo de promoção ou ir para algum outro cargo. E você trabalhou em três instituições que têm essa pegada muito forte de entrega de resultado. São três casas que a gente vê que é uma cultura totalmente diferente dos bancos tradicionais, só que em contrapartida são instituições ali que abrem muitas oportunidades para quem quer ter essa carreira um pouco mais acelerada, oportunidade de crescimento, e uma delas você já virou sócio ali com mais ou menos menos de 4 anos de casa. Na sua visão, assim, tirando toda a parte de trabalho e esforço, que isso é nítido, você é muito esforçado em ter uma entrega. Durante essa sua jornada até hoje na Avenue, na sua visão, quais são os pontos chaves assim que fizeram e fazem até hoje você conseguir se destacar ali? Porque são grandes instituições, tem várias pessoas muito boas ali, e então é uma instituição, é um mercado muito competitivo internamente, porque, pô, não é qualquer um que trabalha no BTG, que trabalha numa Avenue, são pessoas muito qualificadas, a gente acompanha de perto todo o trabalho que vocês têm para selecionar as pessoas para o time de vocês. Então, para uma pessoa com perfil igual o seu, de se destacar, conseguir ter essas promoções, chegar a um cargo de ser partner de uma instituição, tem alguns skills ali que eu acredito que são específicos de pessoas que têm esse tipo de sucesso igual você teve. Eu queria que você comentasse na sua visão, o que te levou em questão de skill,
habilidades que você teve que se desenvolver também, porque a sua história é muito legal, que você até comentou. Henrique, cara, eu vim de baixo, eu comecei como estágio, e hoje você tá num cargo que é o sonho de muitos. Pô, quem aqui, eu tenho certeza que se eu fazer uma votação, uma enquete rápida, quem aqui um dia quer ser parte da Avenue? Todo mundo, acho que a maioria vai votar sim. Então, eu queria que você comentasse um pouco quais os fatores que, na sua percepção, te levaram a ter esse crescimento rápido, a chegar num cargo de partners ali. Ó, eu também não sei se eu vou conseguir ser tão preciso na resposta, mas eu vou dizer como eu penso, tá, Henrique? Assim, e até olhando de certa forma, eu sempre acredito que não tem receita de bolo, né? Eu acho que, claro, que tem coisas básicas que todos têm que fazer, né? Como a gente está falando aqui, estudar, né? Ser focado e tudo mais, mas para mim não tem muito a receita. Mas, assim, da minha trajetória, cara, né? Eu fiquei, poxa, um tempo no BTG, de estágio, fui logo efetivado, né? Fui crescendo no banco. Depois eu almejava muito me mudar para São Paulo, né? E naquele momento do banco eu não conseguia me movimentar para São Paulo, então eu fui e fiz a troca para a XP na época, né? Assim, eu fui para a XP quando a XP também não era o que a XP é hoje, né? Assim, era uma outra história. Então, é, de certa forma, eu atribuo, e eu vou chegar lá, né, no que eu quero dizer, um pouco do meu perfil de tomar risco, sabe? Porque eu estava no BTG, né? Assim, eu fui o estagiário que fui logo efetivado. Poxa, eu estava começando ali a construir uma carreira no banco. Fui e me mudei para São Paulo, né, de Malicuia, né, sem ter muito dinheiro guardado, para trabalhar na XP, que também, de certa forma, ainda era um projeto, né? Assim, e eu lembro bem, né, que eu fiz a escolha, alguns amigos falaram assim, cara, você vai sair do BTG, cara, do Pactual, e vai para a XP, né? Mas eu estava almejando um crescimento e um aprendizado, assim, a posição que eu fui para a XP na época era para mesa de operações, então eu tinha muita vontade de aprender mais sobre o mercado, de me desafiar com aquilo. Mas foi um risco, porque eu já estava numa instituição super consolidada, né, e estava indo para uma que já estava crescendo bastante, mas não se comparava, né? Assim, quando a gente falou de XP, não era a XP que eu entrei lá em 2015, por exemplo, né? Então, eu tomei esse risco, né? E risco de malicuia, Henrique. Assim, eu saí do Rio de Janeiro, morava com os meus pais, fui para São Paulo morar sozinho, mal tinha dinheiro ali para fechar minha conta no final do mês e fiquei alguns anos assim até as coisas começarem a acontecer, né? Porque leva tempo, como a gente está falando, mas eu tomei aquele risco, né? E foi um risco também calculado, né? Porque eu falei, olha, eu estou muito novo, né? Assim, pô, vou para São Paulo, vou para uma posição legal e que eu vou aprender mais, né? Eu sempre tive essa ânsia de aprendizado, né? E construí uma carreira muito legal na XP também. Sou super grato pela experiência que eu tive lá, me ampliou muito a cabeça, os conhecimentos, os contatos que eu tive, e eu tive isso que eu buscava de aprendizado, né? Assim, poxa, eu dei um up a mais na minha carreira, né? Então, chegando aí nessa questão de tomar risco, né? Estava numa instituição, poxa, consolidada, eu tomei o risco, fui para a XP. Aí dei mais um up também, fiz a minha carreira lá dentro da XP. E quando eu tive a oportunidade de vir para a Avenue, foi também muito parecido, né? O tomar risco, né? Então a XP já era o que ela é hoje, né? Eu fiz a movimentação em 2021, né? Então em 2021 a XP já estava super consolidada, eu já tinha uma posição super legal dentro da XP, tinha construído o meu espaço, né? Como você citou, poxa, consegui entrar lá no partnership também da XP, mas por um lado, eu sempre acreditei nesse movimento offshore, então era uma coisa muito pessoal minha, porque eu sempre olhava esse mercado internacional como uma oportunidade, né? Eu ainda achava muito pouco explorado, né? Quase ninguém se falava, e eu, na minha ingenuidade ali, eu falava, cara, não é possível que ninguém está explorando isso, né? Pô, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo, por que é tão fechado, né? Eu já tinha essa minha vontade, inclusive uma vontade de morar fora. E quando veio a oportunidade da Avenue, também foi muito curioso, Henrique, porque também foi uma outra tomada de risco, né? Porque hoje, como você cita, poxa, a Avenue também é uma empresa super consolidada, a gente está crescendo, né? Que bom, assim, então estamos com uma estrutura super robusta. Só que eu entrei na Avenue no início de 21, nós tínhamos 40 funcionários, né? Era novamente tomar o risco de novo, né? Então, sair de uma instituição que já estava super consolidada e onde eu estava numa posição super boa para um projeto que estava se iniciando e que foi essa construção aqui na Avenue, né? Então, eu tomei o risco. E eu acho que, como a gente aprende no mercado financeiro, né, o tal do risco-retorno, né, de certa forma, você tomar o risco também te incorre em ter retornos maiores, como, por exemplo, conquistar posições maiores, eventualmente uma sociedade, um partnership. Então, nem sempre as coisas vão ser assim, aquele, né, perfeitas, né? Tudo se encaixando, aquela maravilha, e às vezes um pouco de risco vai fazer parte sim da decisão e desse crescimento, né? Então eu acho que esse é um fator, Henrique, importante, né, nas decisões, né? Claro, tem que ser decisões ali
muito planejadas, mas acho que faz parte. E tem um outro fator, Henrique, que eu particularmente também, eu acredito na tal da sorte, tá? Tem gente que acredita, eu acho que sorte, para mim, ele é um conjunto de fatores, né, que são variáveis que a gente não vai controlar, né, não estão ali de fato no nosso controle, mas para mim elas existem, né? E o meu trabalho, né, o meu pensamento é que todo dia eu tenho que ampliar minha superfície de sorte, né, para quando essa sorte chegar, bater na minha porta, eu estar preparado para ela, né? Então, todo dia eu tenho que estar fazendo coisas para cada vez eu ter mais sorte, né? E quando essa sorte chegar, eu estar apto ali para ela. Então, eu acho que não respondo 100% da sua pergunta, Henrique, mas para mim, o fato de tomar risco faz parte do nosso mercado, né? Assim, acho que o mercado financeiro é isso, né? O risco-retorno, em paralelo é isso, é você todo dia estar ampliando a sua superfície de sorte, seja se capacitando, estudando, procurando se desenvolver, para quando aquela oportunidade chegar, você estar apto para abraçá-la, sabe? Não, acho que isso até eu lembro que na imersão que a gente levou os alunos aí, eu lembro que vocês comentaram muito isso sobre a sorte é você estar preparado para quando ela surgir. Então você tem que aumentar a sua probabilidade de ter sorte, e aí é se Exato, qualificando, estudando, se preparando, investindo em educação, investindo em curso, em network, em acesso, que uma hora a exatamente, porta vai bater, e aí se você não fez todo esse processo, não adianta, você não vai conseguir atravessar ela. E é exato. legal que vocês falaram isso. E aí eu lembro que os alunos foi, acho que a principal frase que a galera replicou ali no LinkedIn. Era postando foto da visita. E aí era bem. Eu não vou lembrar exatamente como a galera colocou, mas eles pegaram tudo que vocês falaram ali dessa parte, eles replicaram. Eu vi todo mundo colocando a mesma frase. Ah, a sorte é você se preparar para quando ela bater, você tá pronto. Então acho que é Exato, eu bem acredito muito isso. nisso. E, cara, como é que foi esse movimento de ir pra Avenue? Porque foi ali em 2021 que você comentou, a não se falava do internacional, ainda hoje quase não se fala do internacional. Vocês foram pioneiros nisso, abrindo as portas para o investidor brasileiro lá nos Estados Unidos. Foi a casa que deu as caras ali, facilitou o acesso, mostrou que é possível. Até hoje tem poucas instituições que faz tão bem o trabalho igual vocês fazem. Vocês são a maior referência aqui no Brasil de investimentos internacionais. Como que foi dentro do que você pode trazer? Como que foi essa transição? O pessoal te procurou, você já estava namorando eles? Foi algum contato que tinha? Dentro do que você pode trazer, como que foi essa transição? Já foi direto aí para os Estados Unidos? Começou aqui no Brasil? Legal. Não, eu já conheci alguns executivos da Avenue, né? Então eu havia tido contato já na carreira com alguns deles, né? Dos fundadores, dos executivos principais aqui da empresa. De fato, quando a Avenue começou lá atrás 2020, né? A operação da Evelyn ela se iniciou em 2018, né? Então a primeira conta foi aberta em 2018 e por ali começou a história da companhia, né? E junto com essa história começaram algumas mídias falando, e eu fui acompanhando mesmo que de longe o case, né? Porque como eu comentei, Henrique, cara, eu era muito curioso sobre o tema internacional, né? Assim, primeiro que eu sempre quis ter a oportunidade de morar aqui nos Estados Unidos, né? Era uma vontade pessoal minha. Durante essa minha carreira na XP, inclusive, eu quase tive uma oportunidade que acabou não se concretizando por conta de visto e tudo mais, mas era uma vontade pessoal. E, ao mesmo tempo, era uma vontade que ela tava junto de um olhar de oportunidade, porque cara, não fazia sentido para mim um mercado, né, ali no Brasil se limitar ao Brasil, né? E quando a gente olhava, né, que é o que a gente conta hoje de case para cliente, né, quando a gente fala o porquê de investir aqui fora, né, se poxa, todos os outros países da América Latina acessam os Estados Unidos, cara, por que não o Brasil, né? Assim, para mim era um negócio que hoje parece até assim, pô, é fácil falar, né? Mas para mim parecia meio óbvio que isso ia acontecer. Eu não sabia o tempo, né? Assim, eu acho que se concretizou, inclusive, mais rápido do que. Ainda está se concretizando, mas mais rápido do que eu imaginava, para falar a verdade, Henrique. Mas eu já tinha essa curiosidade, né? Assim, eu queria aprender. Então, eu tive, até então, né, naquele momento, né? Poxa, como eu comentei, tive um ótimo aprendizado no BTG, me desenvolvi ainda mais quando tive a minha experiência dentro da XP, e eu estava em busca de um novo desafio, né? Assim, eu falo, cara, acho que ainda posso mais, né? Eu quero aprender mais, eu quero me desafiar, assim, acho que, poxa, do mercado aqui brasileiro, de certa forma, na área que eu atuo, que era muito mais a parte de bolsa, de renda variável, eu domino, né? Mas eu quero conhecer mais desse mercado, principalmente no mercado americano.
Então, foi um mix de coisas, tá? Foi um pouco de conhecer já os executivos aqui da Evelyn, de acompanhar já o case e de achar muito interessante, e de uma vontade minha pessoal de desenvolvimento e também de vida, sabe? E aí comecei, sim, a ter umas conversas aqui com o pessoal, que acabou se tornando um convite para vir para a Evelyn para desenvolver esse canal de B2Bs, né? De parceiros, né? Assim, ainda não existia 2021, de 2020 para 2021 a Avenue estava começando a estruturar os seus canais, né? Então, o canal de atendimento ao cliente direto ou o canal de atendimento ao parceiro, né? E eu fui convidado para vir para a Avenue para desenvolver esse canal de parceiros, né? Ainda não existia nada, né? Eram zero parceiros, assim, eu até brinco que era uma, não era nem mato, era uma floresta que a gente tinha aqui para desenvolver, mas eu aceitei o convite e vim para cá. E respondendo a sua última pergunta, não foi aqui em Miami, né? Eu comecei a carreira aqui na Avenue em São Paulo, no nosso escritório em São Paulo, no Brasil. Legal, legal. Tem muitas perguntas que tá vindo aqui na cabeça para fazer. Eu vou emendar nessa parte de expansão, depois eu volto na outra. Quais são os desafios dessa parte de você atuar no B2B ali, buscando parcerias, abrindo e cuidando dessa parte de expansão? Porque eu lembro que até na imersão ali que a gente fez com vocês comentaram um pouquinho sobre isso do desafio, pô, ninguém conhecia a gente ainda no mercado lá fora. Aí teve os desafios de vender a ideia do projeto. Você que está no front, foi no B2B, em outras instituições, está tocando B2B, a expansão da Evno, pegou toda a operação do começo. Quais são os grandes desafios e trazendo para o público que assistir, vai acompanha aqui a gente, vai assistir o episódio. Alguns são mais foco B2C, cliente final, tem o pessoal do B2B também, e tem algumas pessoas que ainda tá naquele momento, tá em cima do muro, ainda não sabe muito bem o que é da vida. E aí seria legal você também trazer um pouquinho como que é a rotina de um cara da expansão do B2B. O que que você faz? Como que você cria os projetos? O que que você olha? Dividir em duas, tá? Quais são os desafios e como que é a rotina do cara do B2B que toca o responsável pela expansão, que é muito um cargo estratégico também, né? Não, é sim, mas a minha esposa diz que o meu cargo é só ficar no WhatsApp o dia inteiro, porque eu fico falando com parceiros o dia inteiro. Mas, então, Henrique, é um dia a dia muito dinâmico, né? Muito comercial. É contato com gente o dia inteiro, né? Resolvendo também muito problema, né? Porque é natural, faz parte, né? E às vezes as coisas não acontecem como a gente imagina, mas também muito estratégico de sempre pensar como que eu ajudo esse parceiro a se desenvolver. O que eu, Evan, o que eu, Lucas, aqui, time comercial B2B, podemos fazer para que aquele parceiro se desenvolva mais, capte mais, né? Traga mais recursos para o internacional e que também seja bom para aquele parceiro, porque a gente realmente constrói aqui relações de parceria com a nossa rede, né? Hoje a gente tem mais de 10 mil assessores conectados aqui na Avenue via o nosso canal B2B, né? E a nossa ideia é realmente permear essa relação aqui de muita parceria. Então, é um dia a dia muito comercial, isso eu posso te dizer, Henrique, sempre em contato ali com os nossos parceiros, desenvolvendo isso, né? Acaba que tem uma agenda de viagem muito intensa, né? Então, por mais que eu esteja aqui nos Estados Unidos, eu estou sempre no Brasil, visitando os parceiros. Nós também temos parceiros aqui nos Estados Unidos, então eu também estou sempre visitando eles. Quem não gosta de gente, né? E quem não gosta de viajar, realmente essa área B2B é um problema, cara, porque faz parte do escopo, né? E falar em público também, né? Então, fazer apresentações, fazer eventos, né? E é claro, tem todo esse lado educacional, né? Se o nosso trabalho no final do dia é desenvolver aquele parceiro, mas não só desenvolver a estratégia, né? A gente se preocupa muito em que fique claro para aquele parceiro o porquê que faz sentido ele estar desenvolvendo, ele estar fomentando o mercado internacional. E para que isso ocorra, é muito importante de todo um lado educacional, né? De mostrar o porquê, quais são esses motivos, né? E quais ferramentas ele que fazem sentido para ele e, respectivamente, para o seu cliente. Então, acho que esse é um bom resumo do escopo, Henrique, comercial, viagem e falar em público. E, assim, curiosamente, são características que eu nunca imaginava que eu fosse ter, tá? Quando eu saí da faculdade, eu sempre imaginei muito mais o perfil trader, né? Ficar ali atrás da mesa, vendo gráfico, vendo ação, lendo o mercado, e eu nunca me imaginei como alguém comercial, Henrique. Assim, na verdade,
Se você falasse com o Lucas, talvez lá de 18 anos de idade, falar, cara, você vai ser um cara comercial, você vai tocar um time comercial. Eu ia falar para você, cara, você tá maluco, assim, não gosto de falar em público, não sei falar muito bem, tenho vergonha, né? E acabou que eu fui me desenvolvendo na verdade, eu amo o que eu faço, né? Eu brinco até que nem parece que eu trabalho, porque eu gosto tanto de estar com gente, desse dia a dia, que talvez se eu tivesse seguido para a carreira de trader, eu não tivesse dado certo, não. Cara, que legal, que legal. Parabéns, Lucas. Cara, pra a galera que tem esse perfil bem parecido com o seu, de pegar projeto, de criar, de tocar expansão, tem alguns momentos que acabam marcando a gente ali que a gente tá a todo momento sendo desafiado a fazer o impossível. Acredito, pelo pouco que a gente acompanha de mercado, que talvez teve muitas situações ali ou coisas que trouxeram para você que você falou, meu Deus, não dá para entregar, esquece. Só que você planejando tudo, você foi lá e conseguiu. E aí vem minha pergunta. Qual foi o seu principal marco que não precisa citar talvez nome, se foi alguma empresa, algo nesse sentido, mas qual foi o seu maior marco assim que mais te emocionou de alguma conquista que você falou, caramba, não acredito que deu certo. Tem alguma que mais te marcou, de alguma parceria, alguma coisa assim, ou na vida profissional, até na vida pessoal assim, algum marco que mais te emocionou durante toda a sua trajetória? Ah, Henrique, acho que tiveram alguns, talvez os que eu me recordo, assim, né? E até citando sobre Avenue, né? É, Cara, quando eu entrei na Avenue, né, para criar esse B2B, né, assim, não existiam parceiros ainda, assim, foi realmente um projeto do zero, né? Hoje a gente olha, né, o negócio, poxa, diversos parceiros conectados, né, assim, é, eu contando essa história até para pessoas aqui da Evelyn, parece, pô, que legal, né? Já estava assim, isso aqui não era, assim, foi um grande desafio, né? E eu acho que um marco, por exemplo, né, foi que logo quando a gente começou o projeto, eu e o André Algrante, né, que é o diretor aqui também de canais, que eu respondo para ele, a gente falava, cara, vai chegar um dia, vai chegar um momento que essa rede vai estar tão robusta, tão madura, que esses parceiros vão começar a querer abrir suas operações nos Estados Unidos, né? E você vai ter que vir para os Estados Unidos para coordenar essa expansão nos Estados Unidos. E, cara, Henrique, aquilo para mim estava tão distante, né? Eu falava, cara, será mesmo, cara? Putz, isso é meu sonho, né? Pô, eu vou poder ir para os Estados Unidos fazendo o que eu gosto, né? Não, cara, pode ser que aconteça, mas acho que está muito longe ainda. Daqui a 10 anos isso vai acontecer, né? Pô, imagina eu poder levar um parceiro nosso para abrir essa operação nos Estados Unidos. E, cara, Henrique, hoje nós temos parceiros, né, que começaram com a gente desde o início e que hoje estão, sim, já constituindo suas operações aqui nos Estados Unidos e que, com muito orgulho, a gente pode dizer, eu mesmo posso citar que, poxa, eu participei disso, né, dessa construção e vi isso saindo do zero, de uma folha de papel, para algo que se concretizou e que permitiu, inclusive, que eu pudesse fazer minha mudança e vir para cá expandir esse B2B, né? Então, olha, foram 4 anos, né? Assim, muito mais rápido do que eu imaginava, né? Então, sem dúvida, quando de fato a gente começou a ver que o movimento estava acelerando cada vez mais, né? Os parceiros vindo, os parceiros sedentos por essa vontade de ter sua base aqui nos Estados Unidos, a gente falou, cara, o negócio está realmente acontecendo, assim, estamos expandindo a fronteira do Brasil para os Estados Unidos. E quem está fazendo isso é realmente a Avenue, e eu participei disso, né? Então, quando eu me mudei para cá, sem dúvida foi um marco, não só pessoal, né, Henrique, porque eu já queria gerar o que eu sempre sonhei ter a oportunidade de morar aqui nos Estados Unidos, mas não só morar por morar, mas morar porque eu participei de uma construção que me trouxe até aqui, né? Então, sem dúvida, isso foi um marco muito importante da minha carreira aqui, da minha trajetória, que eu me emocionei. Eu falei, pois, realmente a gente conseguiu chegar lá e tem muita coisa mais para a gente fazer daqui para frente. Legal, legal, Lucas, muito bom. Cara, eu vou aproveitar para aproveitar essa parte para pedir para você trazer para o pessoal que está ouvindo a gente algumas dicas, direcionamento. Você teve muito forte esse contato com mentores ali te ajudando. E eu vou fazer esse momento de mentorias seu com o pessoal que está assistindo aqui. Algumas pessoas que estão assistindo vão ver a gente. Elas não têm o intuito de ir para fora, elas querem continuar aqui no Brasil, mas já viram que se elas não começarem a se especializar nessa parte do internacional, elas vão começar a ficar para trás por conta de toda essa demanda que está surgindo e vai cada vez mais aumentar. E tem um outro público
que é o pessoal que já atua no mercado financeiro aqui, em diversos cargos, e o sonho deles também é um dia poder trabalhar nos Estados Unidos, alguns em Nova York, outros em Miami, e você que já vivenciou isso, você que já tá aí, provavelmente quando você foi, você deve ter recebido algum tipo de direcionamento, algum tipo de, seja algum mentor, alguém da própria casa, algumas pessoas talvez te falaram o que seria legal você buscar, e você já passou muitos perrengues também, já passou muitas coisas no dia a dia. Para quem tá nesse perfil, tá nesse momento, que quer fazer essa transição, também tem esse sonho, o que você pode trazer para a pessoa já começar a se planejar, começar a se estruturar? Você é uma pessoa que dá para ver que você sempre planejou muito bem os seus próximos passos ali e sempre desenhou isso, foi lá e executou. E agora é o momento de mentorar a galera que está assistindo a gente. O que você pode trazer para essa pessoa que está aqui ainda no Brasil, ela começar a se programar agora para, quem sabe, daqui 1, 2, 3 anos, daqui um certo tempo, ela tá aí nos Estados Unidos também, fazendo o que gosta, trabalhando em uma instituição financeira. Não, legal, Henrique. A sua primeira pergunta ali do porquê que eu acho que as pessoas deveriam buscar conhecer mais sobre o mercado internacional, né? E aí eu até faço um paralelo com a própria história, né? A própria evolução do mercado no Brasil, né? Se você pega 20, 25 anos atrás, o perfil do assessor de investimentos, né, desse especialista, ele era muito mais voltado para o papel do corretor de bolsa, né? Era alguém que falava de ações, né? Assim, o perfil era basicamente aquele cara que te ligava para falar compra e vende ação, isso 20 anos atrás. O que foi acontecendo com esse profissional? O mercado foi evoluindo, né? E essa figura ali do corretor de bolsa, ela foi evoluindo para alguém que falasse de outros produtos, né? Porque as plataformas elas começaram a abrir muito em conta ali do movimento de desbancarização que o Brasil passou, né? Então, o perfil lá do corretor tradicional exigiu que esse profissional precisasse falar de renda fixa, de fundos de investimento e de outras classes de produto. E o que aconteceu com aquele profissional que não se adaptou, ele ficou para trás. Essa é a verdade, né? Assim, o mercado mudou. E aí você continua acompanhando essa evolução do mercado no Brasil, você volta ali para mais ou menos 2017, 2018, onde os juros começam a cair e os produtos de bolsa começam a ficar mais sofisticados. Novamente, esse profissional ele passa por uma outra exigência de qualificação, né? Esse profissional ele precisa voltar a falar de bolsa, mas não era só falar de bolsa, de comprar uma ação da Petrobras, era falar de operações mais complexas, né? Porque o cliente estava começando a buscar isso, né? O cliente estava achando que só a renda fixa e o fundo de investimento eram produtos muito tradicionais. Então, novamente, o profissional precisou se qualificar, precisou saber levar para o seu cliente, ou pelo menos apresentar outros tipos de estratégia. E, novamente, aquele profissional que não se adaptou, aquele escritório, aquele parceiro que não passou por isso, também ficou para trás, né? E isso não é o Lucas que está dizendo, é o que aconteceu com o mercado. E, Henrique, quando eu vejo hoje o mercado internacional, esse movimento do offshore, para mim é a mesma coisa, tá? Então, para mim está muito claro que o cliente vai começar a querer saber mais sobre o internacional, né? Porque a mídia vai começar a falar mais e começa todo esse movimento. E para mim, novamente, o profissional que não se adaptar, né, que não procurar se desenvolver sobre o tema offshore, sobre o tema internacional, ele também vai ficar para trás, né? Então, assim como foram, né, os últimos 20 anos aí de evolução no mercado e que naturalmente exigiu essa qualificação, eu acho que o mercado, acho não, eu tenho certeza que o profissional que não se adaptar e não começar a conhecer sobre como investir, como mandar o dinheiro para cá, né? Ele não precisa ser o maior especialista, mas ele precisa saber falar e apresentar para o seu cliente essa oportunidade. Quem não fizer isso vai ficar para trás, né? Então, dito isso, né, dito a própria evolução que o mercado no Brasil passou, eu acho super importante, sim, que as pessoas comecem a procurar mais sobre o offshore, a conhecer sobre o produto, sobre a tributação, né, a quebrar alguns mitos, né, que ainda existem quando fala sobre o investimento offshore. Ah, o investimento offshore ele é mais arriscado, ele é ilegal. Não é, não tem nada disso. Né? Então, é uma falta de conhecimento grande que ainda existe na população por uma questão educacional, o que é natural com um mercado que está em evolução, né? De novo, assim como a gente evoluiu nos últimos anos. Então, dito isso, acho que essa é a resposta para a primeira pergunta ali do porquê. Do movimento para os Estados Unidos, Henrique, eu acho que tem sim algumas coisas, né, que as pessoas podem fazer para quem busca vir para cá. É claro que vai ter sempre
uma variável aí que é muito difícil de controlar, que é a questão de documentação, né, do visto, né? Então, hoje eu vim para a Avenue com um visto de trabalho, né? Onde essa instituição aplicou para o visto aqui para que eu estivesse aqui. E aí foge do nosso controle, né? Porque é uma questão imigratória, né? Não tem muito controle sobre isso. Mas do lado que a gente pode controlar, né, que são as certificações, por exemplo, existem sim certificações que as pessoas podem buscar para começar a ter mais conhecimento. Por exemplo, o SAI, que é a primeira certificação que você faz, seria a mais básica aqui, que inclusive te abre portas para fazer outras, as pessoas podem fazer do próprio Brasil. Né? Então já é algo, já é uma certificação que quem tem interesse de algum dia fazer um movimento internacional, eu buscaria, eu faria essa, né? E aí começam a ter outros, né? Tem o Series 7, que é uma padrão para todo mundo que trabalha numa corretora. Essa é uma certificação que te exige que você já esteja vinculado a uma instituição financeira, mas acho que já saber o material, já começar a dar uma estudada, isso as pessoas podem fazer. O Series 65, né, que é o Series 65, também é uma outra certificação que essa não te exige nenhum tipo de vínculo com uma instituição financeira, né? Qualquer pessoa pode ir lá e pagar a prova e realizar. Então, acho que são certificações que já deixam essas pessoas que querem vir para cá mais preparadas, né? E aí é o que a gente falou aqui, Henrique, sobre ampliar a superfície de sorte, né? É, tem aquilo que eu controlo, tem aquilo que eu não controlo. O visto eu não controlo tanto, né? Assim, realmente depende de alguns fatores, mas sentar e estudar para a certificação e já estar preparado para que se aquela oportunidade aparecer, eu já consegui me colocar, isso aí as pessoas podem fazer e eu acho que são formas de já conseguir galgar uma posição aqui fora. Legal, legal, muito bom, Lucas. A gente, nesses últimos meses, a gente acaba trazendo muito essas quebras de objeções. Quando a gente conversa com uma pessoa que está aqui no Brasil, a gente vê que ela está muito no escuro sobre essas oportunidades. Não que seja um caminho fácil, e não é. É todo um planejamento, envolve essa questão do visto, mas é muito em linha disso que você falou. Tem uma série de coisinhas ali que, se a gente começar a procurar e ir atrás, aumenta o nosso leque ali de oportunidades de darem certo, como as certificações. A gente vê muita questão do idioma. Pô, o inglês é bem importante você ter o inglês ali, Exatamente, mas às exatamente. vezes a galera coloca na cabeça que para trabalhar nos Estados Unidos você precisa ter o inglês fluente. Aquele inglês nativo. Não, pô, um intermediário, dependendo, obviamente, da região que você for atuar, da casa, tipo de carteira, pô, talvez o inglês intermediário já te ajuda até um certo ponto, porque, por exemplo, na Flórida, talvez você vai atender latino, vai atender brasileiro, o seu maior contato vai ser com clientes brasileiros, e aí você precisa ter aquele inglês de relatório, de entender a carta de um gestor, de talvez comunicar com o cara de um fundo, do cara da asa, do cara de um Exatamente. braço. Pô, às vezes, talvez na Flórida, pô, porque senão talvez focar no espanhol, sei que um espanhol intermediário para Perfeito. avançado vai te abrir muitas portas, até a própria questão de certificação. Pô, tem um SI que você comentou, e aí a gente vê que a galera coloca muitas objeções ali, e aí a gente começa a trazer a galera, nossa, é verdade? Com o inglês intermediário, se eu tiver um espanhol na Flórida, eu consigo? Nossa, tem um SI que eu consigo fazer daqui. E pode, dá para fazer isso, tem esse outro caminho. Então a gente vem muito abrindo essas portas para os alunos em questão de mostrar que é factível, que dá para conseguir. Pô, se tem brasileiro trabalhando aí é porque é possível. Se um conseguiu é porque Exato, dá. A gente só precisa exato. entender o que que ele fez de certo para repetir, o que que ele fez de errado para não fazer, e aí a gente consegue ir acelerando esse processo. Mas muito boa a sua Perfeitamente. visão de trazer para o pessoal. E Lucas, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o momento da Avenue. Fala um pouquinho o momento de vocês, o que que vocês almejam para o futuro, como que tá o momento de vocês aí no mercado. Não, ótima pergunta também, Henrique. Assim, só finalizando o seu último ponto para trazer como um exemplo real, a minha esposa, ela trabalha aqui no mercado financeiro também, no Morgan Stanley, e ela atende latinos. Então, a minha esposa basicamente fala todo dia espanhol, né? Então, ela mora em Miami, nos Estados Unidos, mas a língua que ela mais fala é espanhol. Então, o que você falou é uma verdade, tá? Isso realmente acontece. Então, às vezes as pessoas criam essas objeções, né? Um monte de barreira, mas pode ser mais simples, né? Óbvio que tem suas dificuldades, mas pode ser mais simples do que muita gente imagina. Mas ainda a sua pergunta, Henrique, olha, a gente está num movimento, poxa, acho que muito interessante, né?
cada vez mais fica claro para o brasileiro a necessidade de você diversificar o seu patrimônio. Nós somos realmente defensores dessa bandeira, porque é uma questão de, como eu falei, geográfica, de diversificação. Poxa, você vai apostar numa única cesta, né? Você vai botar todo o seu dinheiro num único produto, assim, basicamente, né? E quando a gente olha ali, compara os nossos pares no Brasil, outros países vizinhos, todos os países procuram os Estados Unidos como uma diversificação, né? E é até muito curioso, não é que a gente quer que o Brasil dê errado, pelo contrário, a gente torce muito pelo Brasil e que dê certo, só que não tem por que você deixar todo o seu dinheiro só alocado no Brasil, se hoje, né, o mercado americano continua sendo aí o maior mercado de investimentos do mundo, né? Então, nós somos muito defensores do tema e muito defensores desse movimento de abrir os Estados Unidos e que a Avenue se torne muito essa infraestrutura, né? Nós nascemos muito com o objetivo de dar acesso ao brasileiro, né? Então a gente conseguiu criar esse acesso e hoje a gente vem cada vez mais querendo se posicionar como infraestrutura, né? Poxa, será que a mídia no Brasil não tem que falar mais sobre o mercado americano? Será que o analista não tem que acompanhar mais o mercado aqui? O contador não tem que saber como fazer um forma de rendimento dos investimentos aqui fora? Né? Então, quando a gente fala os fundos de investimento, será que eles não deveriam também ter as suas classes de investimento aqui fora? Então, a gente quer se posicionar cada vez mais como essa infraestrutura para que todo o mercado brasileiro possa vir para cá, né? E eu acho que essa é a nossa maior missão. Eu acho que a gente está realmente num bom momento, né? O educacional tem ajudado muito, né? Acho que o brasileiro está percebendo isso, que é importante ter o dinheiro aqui fora, é importante diversificar sua carteira, né? Então, eu acho que a gente está muito animado com o movimento, né? Com as coisas que têm acontecido nesse sentido, né? Eu acho que cada vez mais a informação ela está de fácil acesso, o que facilita muito o nosso trabalho, né? Então, se a Evelyn existisse, talvez 5 anos atrás ou 10 anos atrás, ela estivesse começando, talvez não desse certo. É o que a gente está tanto dizendo aqui sobre ampliar a superfície de sorte, né? Então, também a gente tem, vamos dizer, uma sorte de estar muito no momento certo de mercado, né? Onde realmente a gente está passando por situações no Brasil que fica mais evidente a importância de você ter o seu dinheiro aqui fora, num outro país, numa outra instituição e tudo mais. Legal, muito bom. Quero parabenizar, Lucas, você por toda essa trajetória, por tudo que você construiu. Parabenizar também todo o time da Avenue por tudo que vocês construíram e tenho certeza que vocês vão construir muito mais ainda. Vai vir muito mais projetos aí. Então, parabenizar todos vocês. Agradecer pelo tempo. Pelo bate-papo, sei que a agenda é bem corrida e conseguir uma horinha do tempo de vocês é bem difícil, principalmente no mercado com todas essas loucuras que vem acontecendo. A gente completando aqui 1 hora de bate-papo. Para a gente encerrar, Lucas, eu queria encerrar com uma mensagem sua. Algum aconselhamento, alguma dica, mentoria, para quem está ouvindo a gente, tem esse sonho de um dia estar aí nos Estados Unidos, trabalhando numa instituição, fazer esse movimento. Eu queria fechar com alguma mensagem, algum aconselhamento, alguma dica, um recado final aí para a galera que está assistindo a gente. Ô, Henrique, assim, eu não sou muito bom nesse negócio de mentoria, não, mas eu vou falar o que eu pratico, né? O que eu acredito. Eu acho que é a forma mais verdadeira de eu talvez deixar alguma mensagem, né? E, cara, como eu citei aqui rapidamente sobre um pouco da minha história, e depois, se outros alunos ou quem estiver escutando tiver mais dúvida, quiser mais perguntar, pô, pode me procurar depois em rede social, vou ter o maior prazer de conversar, ou a gente pode marcar outros bate-papos. Mas eu, Henrique, de fato, acredito muito, né, na consistência, né? Assim, cara, se você tem um objetivo, e na verdade não importa qual, sabe? Seja vir morar aqui nos Estados Unidos, ou enfim, traça esse plano, né? Traça esse projeto, porque, de novo, o tempo vai passar, né? Pode parecer que está muito longe quando a gente olha agora, né? Poxa, será que eu tenho que esperar 1 ano para acontecer? Será que... Mas esse 1 ano, esse tempo que você está olhando ali, ele vai passar de qualquer maneira, né? Você não vai conseguir controlar. O que você controla é o que você faz ao longo desse tempo, né? E eu realmente acredito muito nisso, assim. Então, não importa qual seja o objetivo, traça esse plano e realize todos os dias, né? Parece que é meio clichê falar, vai em busca do seu sonho, assim, não é só isso, assim, mas pô, realmente tenta construir ali, tenta se planejar com o que você pode fazer para que isso se torne realidade, né? Porque, de novo, o tempo vai passar de qualquer maneira. E tem um outro fator que é, eu tento me policiar muito para isso, né? Mas eu falo até talvez para as pessoas um pouco mais jovens, eu tenho lido muito sobre o tema, né? Que é sobre ouvir, né? Assim, a gente
ter realmente ouvidos abertos ao que as outras pessoas estão falando, né? A críticas, a feedbacks, né? Eu acho que rede social e toda essa tecnologia é maravilhoso, né? Realmente permite que a gente aproxime muito mais, como, por exemplo, a gente está realizando esse bate-papo aqui. Só que, na minha opinião, também a tecnologia, por outro lado, cria barreiras ou deixa, às vezes, as pessoas um pouco distantes ou um pouco tolerantes para ouvir. Né? Assim, acho que ninguém mais está se ouvindo, ninguém mais está se escutando. Então, e eu digo muito isso porque meu dia é muito comercial. Né? Assim, então, eu estou sempre com gente, sempre quando eu estou com uma pessoa, pô, eu quero ouvir o que aquela pessoa está falando, e eu sinto que acho que hoje em dia isso tem se perdido um pouco, principalmente ali nas pessoas mais jovens, que é tudo rápido, tudo para ontem, e não consideram muito. E eu digo isso até pelo que aconteceu comigo, né? Como eu contei na minha história, né? É muito importante você ter essa escuta ativa, né? Você ouvir o que as outras pessoas estão dizendo e você, poxa, assimilar aquilo dali, trazer aquele feedback, entender aquilo ali e, enfim, colocar em prática, né? Então, dando aí, então, essa mentoria, se eu pudesse aconselhar, poxa, traça o seu plano, traça o seu objetivo e faça todo dia ele. Acho que acredito muito na consistência. A resiliência é muito importante, nem tudo vai dar certo. A história pareceu bonita até eu chegar até aqui, mas tem outros. Eu tomei diversos outros calores aí ao longo dessa história. Se eu fosse uma ação, né, essa ação fez assim, ó, muito, viu? Porque ela oscilou bastante, tá? Até chegar aqui. Então, mas acho que a resiliência ela é muito importante, né? Se você tem um objetivo, faça a sua parte. Tenha o seu momento de luto, que é importante, quando alguma coisa não dá certo, cara, realmente chora, grita, faz o que for ali, bota para fora, mas, cara, enxuga a lágrima, engole o grito e vai em frente, assim. Eu acredito muito nisso. Legal, legal, Lucas. E como que a galera te acha nas redes sociais, Instagram, LinkedIn? Meu Instagram é Lucas Feitosa Lima, tudo junto, Feitosa com S. Lucas Feitosa Lima. Poxa, eu era super ativo nas redes sociais uns anos atrás, mas ficou difícil de conciliar tudo. Mas podem mandar mensagem lá que eu tenho o maior prazer de responder, de sempre que puder trocar ideia. Assim, adoro quando eu recebo uma mensagem dizendo, cara, eu consegui um emprego, consegui aquilo que você me disse, me ajudou bastante. Então, eu tenho o maior prazer ali de poder ajudar. Então, vocês me acham lá, Lucas Feitosa Lima, e no LinkedIn também é Lucas Feitosa. Boa. Mais uma vez, obrigado, Lucas. Quero te agradecer de novo pelo tempo. Que a gente puder ajudar, falo tranquilamente em nome de toda a escola aqui. Conta com a gente, você e todo o time da Eve, no que a gente puder fazer do lado de cá para ajudar vocês também. Escola de portas abertas. Quando estiver aqui em São Paulo, dá uma passadinha aqui no escritório para tomar um café aqui com a gente. Pessoal que está de casa assistindo a gente, não esqueçam ali de curtir o vídeo, de compartilhar, manda o link para todo mundo, pega. Posta lá no LinkedIn também, marca o Lucas, marca todos os seus amigos do mercado financeiro, manda para aquela pessoa que você sabe que ela tem um sonho de ir lá para os Estados Unidos e reza a lenda aí que quem não curte, não compartilha, não consegue internacionalizar a carreira, eu não pagaria para duvidar. Mas, Exatamente, não pessoal, vai correr o eu risco. não pagaria. Mas, pessoal, muito obrigado aí por assistir e acompanhar a gente e a gente se vê aí no próximo episódio do Papo Offshore. Tchau, tchau, pessoal.